Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Esperamos que sim, né? Tá? Vamos dar continuidade então às nossas atividades, tá? Lá no livro. Vocês podem pegar o livro e estar acompanhando na página 34. Acabei não anotando aqui, tá? Que a gente vai começar direto no exercício, tá? Vocês vão precisar encontrar algumas pessoas aí para estar ajudando vocês, porque vocês vão continuar nessa questão do jogo, tá? Por quê, gente? A intenção desses exercícios é fazer com que vocês sigam as regras, tá? Para que vocês desenvolvam essa questão do eu preciso seguir regras, pois eu vivo numa sociedade, né? E tudo, praticamente, a gente tem regras, né? Lá na casa de vocês, o pai e a mãe põem regras. Você pode assistir televisão até tal horário. Agora acho que está um pouco, né, mais flexível, né? Mas você pode dormir até tal horário, você pode jogar no celular até tal horário, tá? Então isso é o quê? É impor regras, é impor limites. Não é somente para o jogo que a gente tem limites e essas regras, tá? Então esse é um jogo interessante, pois ele é um jogo da memória, tá? Acredito que você já tenha jogado, né, alguns jogos da memória, tanto, sei lá, de repente, né, eletrônico, quanto mesmo quando vocês eram menores, né? Como material pedagógico, a gente tem muitos joguinhos aí, né? De animais, de letrinhas, enfim, tá? O que é o jogo da memória? O que é o jogo da memória, né? Então aí tem um esqueminha, né? Para você, uma faixa etária mais ou menos aí acima de 5 anos, né? Para você escolher um local dentro de casa, no quintal, dependendo aí como tá o tempo, a situação, tá? Estimular então ao que? A memória e estratégia, tá? O que é a estratégia? Como eu vou memorizar, né? Que eu peguei tal carta, né? Meu jogo está sendo trabalhado dessa forma, tá? Mais ou menos então 2 participantes ou mais, tá? Material: jogos de memória, cartolina ou revistas velhas, tá? Você, gente, pode criar o teu jogo da memória. Não quer dizer que você tem que pedir lá pro pai e mãe sair para comprar. Não, vocês podem criar esse jogo, tá? Então, como vocês têm tempo, tá? Então, às vezes, tem material velho, material que sobrou do ano passado, tá? Pode estar utilizando tranquilamente, tá? Então, como brincar? Existem várias maneiras de brincar com esse jogo, tá? Que desafia a cuca, ou seja, desenvolvimento, tá? Compre cartas de jogo de memória. Elas são facilmente encontradas em bancos de jornal, tá? Mas no caso aí, gente, vocês podem estar encontrando na internet e imprimindo e só colando na cartolina para ela ficar um tecido assim, uma textura mais flexível, mais durinha, tá? Até mesmo atrás de caixas de biscoito, enfim, dependendo. Nas caixinhas de gelatina tem bastante esses joguinhos de memória, tá, gente? Tá? Então já aproveita, já faz a gelatina, né? Uma coisa saudável, já usa a caixinha lá para fazer, né, o teu joguinho. Aí tá explicando todo o passo a passo aqui como você fazer na página 34, certo? Tá? E aí, depois que você montou o seu jogo, que você fez, que você jogou e que já deu certo, tá? Porque você sabe que não é na primeira tentativa que muitas vezes vocês vão conseguir, tá? Então lá na página 35 tem um questionário para você resolver sobre o seu jogo, tá? Então, quais elementos são comuns entre a regra do jogo? Aí tá puxando aquele da aula anterior, do Avalé, tá? E a do jogo de memória, tá? Qual que é a diferença entre o jogo de memória e o jogo Avalé, né? Na regra do jogo de memória, há alguns elementos que não foram apresentados na regra do jogo do Avalé. Quais são essas regras, tá? Quais são esses elementos, certo? Então, aqui o objetivo do jogo e como iniciar o jogo, tá? Você, gente, são exercícios de interpretação pessoal. Para que você consiga resolver, você tem que construir o seu jogo sim, tá? Então, vocês estão com tempo suficiente, né? Com pessoas, tem um irmão mais velho, tem um irmão um pouco menor que você, tá? Então, e como finalizar esse jogo, tá? Vai chegar, todo jogo tem que ter um final, tá? E aí, o ganhador, né? Então, a regra do jogo é um texto instrucional, tá? Porque, gente, ele vai estar dando, né, o passo a passo, aqui estamos esquematizando, né, o que são essas regras do jogo, tá? O passo a passo de como você construir, como você realizar, pensar como que eu vou fazer minha estratégia. Por exemplo, o jogo de xadrez, ele é um jogo pronto, não é um jogo fácil de se aprender, né, não é um jogo fácil. Depois que você aprendeu, tudo bem, mas até aprender ele é um pouquinho complicado.
tá? Então você tem que ter o quê? Construir estratégias e raciocínio para você ser rápido, né? Uma pecinha que você tirou do colega do teu adversário do jogo, muitas vezes você pode estar colocando o teu jogo em risco, tá? Então é por isso que você deve criar essas estratégias, tá? É um jogo instrucional que orienta como realizar determinado jogo ou brincadeira. Em gêneros como esse, então a linguagem ela deve ser concisa, clara e objetiva. Por quê? Não tem como eu colocar uma linguagem muito complicada, né? Dependendo da idade, a pessoa não vai entender o que está escrito lá, não vai saber como desenvolver esse jogo, tá? Então, esquematizando de vocês aí do livro, lá na página 36, eu coloquei aqui, tá? As regras do jogo, então. As características, o número de participantes, geralmente, né? Esses jogos precisam de 2 pessoas ou mais, tá? O objetivo, vai ter o objetivo de fazer o quê? Fazer com que a pessoa desenvolva raciocínio lógico, que a pessoa desenvolva coordenação motora, para que ele é, né, responsável, tá? O que utilizar? Que tipo de material utilizar? Claro, se for, por exemplo, um jogo, muitas vezes, há tempos atrás, quando eu era pequena, a gente jogava muito bets, tá? Então, a gente que fabricava, né? Precisava muitas vezes somente de uma bolinha, tá? O resto, o taco a gente construía, né? Os obstáculos a gente fazia com garrafa PET, enfim, tá? Então, o que utilizar? No caso, a gente tem muito costume de comprar muita coisa pronta, tá? Então, você pode estar criando, pode estar fazendo, tá? As orientações de como jogar, tá? Isso também cabe nas características, como você vai jogar esse jogo, tá? Quais são as regras, né? E a faixa etária dos participantes. Isso daqui, claro, dependendo do jogo, né, gente, não tem como uma criança de 5 anos jogar, ela vai conseguir desenvolver, tá? Ela vai precisar de alguém que ajude ela, tá? O público-alvo, pessoas que têm interesse no jogo. Mas hoje a grande parte dos adolescentes gostam muito dos jogos eletrônicos, né? Videogame, no celular e tudo mais, tá? Então é um jogo que você vai jogar como? Online, você consegue jogar virtualmente com outras pessoas, mas a maior parte dos jogos você joga sozinho, não é o físico, né? É mais virtual, tá? E o objetivo? Orientar, né? Fazer essas orientações para que você entenda como e qual é o processo desse jogo e para que ele serve. Ele serve para mim, se é um jogo mais, por exemplo, futebol, vai desenvolver minha coordenação motora, né? Um jogo de bolinhas para crianças menores, tá? Vai desenvolver o quê? Né? Coordenação motora. Esse tipo de jogo vai desenvolver como jogo de memória, vai desenvolver o raciocínio lógico, tá? E desenvolver essa credibilidade, certo? Então e aí eu vou pedir para vocês, gente, como tarefa também, tá? A sugestão do filme, tá? Você vai assistir e fazer um resumo no caderno desse filme. Muito interessante, tá? Eu assisti metade, mas eu vou terminar de assistir, tá? A História de uma Lenda, ele tem no YouTube, tá, gente? Se alguém não tem Netflix, porque ele também não tem na Netflix, tá? Então, eu tenho Netflix, vou assistir lá, eu tenho no YouTube. No YouTube tá rodando tranquilo, eu não deu tempo de terminar, mas eu assisti metade, tá? A História de uma Lenda, né? Muito interessante, conta justamente a história desse futebol americano, tá? Todo esse processo aqui, né? Das regras do jogo. Quem que é o público? Quem gosta de assistir? Tem gente que gosta de assistir voleibol, tem gente que gosta de assistir futebol, basquete, tá? Isso vai do gosto de cada pessoa, certo? Então é para vocês desenvolverem essa questão e entender o porquê que nós temos regras, tá? E como são escritas essas regras, certo? Gente, passando aí um pouco à frente, né? Vocês estão no 7º ano, tá? Nós temos na sequência, na página 37, o que é um dicionário? O dicionário, vocês sabem que ele é um livro contendo milhões de verbetes. O que é verbete? É cada palavrinha, né, que está lá. Por exemplo, eu não sei o significado da palavra pessoa. Muitos dicionários já trazem o que ela é, se é substantivo, se é adjetivo, né, a palavra que você está procurando, tá? A classificação dela, tanto morfológica, né, como sintática muitas vezes, tá? Já traz um de junto, um artigo, né? Uma preposição, um artigo, tá?
dependendo de como você utilizar no teu texto, vai estar indicando, né, a análise sintática dela. Mas, basicamente, ele traz a parte da classificação morfológica, tá? Então, aqui nós temos exercícios falando sobre o dicionário, é importante recurso, então, para ampliar os conhecimentos. Há um tempo atrás, quando a gente não tinha todo esse processo, né, de informatização da internet, né, a gente tinha um livro físico mesmo, muitas vezes que ele era, né, grande e bem grosso, com várias páginas. Hoje, qualquer palavra que você quiser, você pode procurar diretamente, né, pelo celular na internet, já vai estar lá a descrição. Não deixa de ser um dicionário, só que virtual, tá? Nós ainda temos na escola, né, dicionários físicos, de línguas estrangeiras, né, principalmente espanhol, inglês, a gente encontra muitas vezes aí, né, mais que os alunos utilizam, da língua portuguesa nem tanto, tá? Mas ele é interessante para você ter, tá? Principalmente para nós utilizarmos na nossa aula de produção, né? Porque, lembra que eu falei, sempre que vocês forem escrever textos, eu posso estar trocando determinadas palavras por seus sinônimos, tá? Para mim não ficar com aquela palavra o tempo todo repetindo no meu texto, tá? Eu posso trocar, tá? E onde eu vou encontrar muitas vezes, né, esses sinônimos? No próprio dicionário, tá? Então, aí nós temos um quadrinho, né? Que nós temos o personagem Bocão, tá? Ele teve dúvidas sobre como escrever uma palavra e perguntou ao Juninho, tá? Ao Juninho, certo? Então aí, Juninho, como se escreve? Tá? Juninho, jeito é com G ou com J? E agora? Né? Muitas vezes eu pego um texto para escrever, tem a palavra jeito e gente, escrito com G e com J. Como é que eu escrevo? Jeito é como? Com J, né? Gente é com G, tá? Então, aonde que você vai procurar muitas vezes, né, saber, e agora eu estou escrevendo meu texto e eu não estou em dúvida se essa palavra se escreve com G ou com J. Onde você vai utilizar o recurso do dicionário, tá? O dicionário, você sabe também, então, para fazer a pesquisa, ele está dividido, né, a ordem dele é alfabética, né? A, B, aí depois dentro da letra A, eu tenho as palavras A, B e assim sucessivamente, tá, gente? Então, eu tenho que utilizar a ordem alfabética para estar utilizando o dicionário, tá? E aí, o que vocês vão fazer, então? Consultando o dicionário, vocês vão resolver, né, de acordo com o quadrinho aí, tá? Na página 37, os exercícios, né? Logo na sequência, na página 38, tem uma página de um dicionário para mostrar para vocês como funciona, tá? Também tem o exercício A. Na página 39, o exercício B, C, D, E, o número 3, o número 4 e o número 5, tá? Ou seja, vocês vão resolver esses exercícios, dentre os joguinhos e tudo mais, tá? Vocês vão fazer, tá? Da página 34, os exercícios, até a página 39. Ok? E lá de literatura, não vou passar atividade, nem no livro de oficina, porque vocês também têm a questão, e acredito que uns 15 dias dá tranquilo para vocês fazerem a leitura de todo o livro, tá? Então, quando a gente estiver retornando, a gente vai fazer, né, em forma de debate, numa mesa redonda, tá? Não é que vocês, esse livro lá no primeiro bimestre vai ficar, não, a gente vai estar retomando, né? Eu vou estar explicando para vocês a questão da história, tá? O que ela se passa, onde ela se passa, tempo, espaço, o enredo, tá? E aquela ficha que veio junto, tá? Pra gente estar resolvendo junto, certo? Então, faça a leitura do livro, do segundo livro, tá? Não deixe lá pro final, para quando retornar às aulas, porque depois vai ser mais puxado, tá? E aí vai ter muita coisa acumulada, certo? Obrigada, até mais.